São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Um lugar marcado pela pressa, onde quase nunca paramos para observar o que acontece ao nosso redor. Nem as histórias que acompanham os lugares e as pessoas. Mas é justamente em meio ao trânsito, aos prédios e à correria do dia a dia que histórias de vida se revelam. Milhares de imigrantes encontram, no caos da cidade, um refúgio. A imigração em São Paulo começou no século XIX e nunca mais parou. Hoje, mais de 360 mil imigrantes vivem na capital. Neste documentário, vamos conhecer algumas dessas histórias. Histórias de imigrantes que encontraram na cozinha não apenas uma forma de sustento, mas um elo com as suas origens. Entre tantas ruas e avenidas, é possível encontrar pequenos restaurantes, feiras e cozinhas de bairro, que carregam muito mais do que sabores. Eles guardam memórias, tradições e trajetórias de vida. Porque em São Paulo, comer é muito mais do que um ato cotidiano. É também uma forma de resistir e não esquecer quem se é. A gastronomia como tal é uma ponte cultural que pode diversificar o mundo. Então, ela pode abrir portas para a arte, para a cultura. É um pilar de cada país poder apresentar sua gastronomia e a gastronomia que identifica esse país, não só a gastronomia própria, sino a gastronomia que forma ele através dos imigrantes. Na cozinha, o imigrante reconstrói um pedaço do lar que ficou para trás e compartilha com a cidade um pedaço de sua história. No Uruguai, quando chove, nos dias de chuva, a gente faz torta frita, que é uma massa que se frita em banha. E é como uma tradição. Bom, está chovendo, vamos fazer tortas fritas. Isso eu acho que é um jeito de que essa tradição foi passando de geração em geração, que meus pais faziam comigo e hoje eu consigo fazer com minha filha. Entre massas, doces e temperos, cada prato é uma linha de conexão entre passado e presente. Isso faz parte de qualquer família italiana, saber fazer comida boa, avó, tudo. Então, especialmente na fazenda, o domingo era uma celebração, como sempre. Cozinhando massa fresca, comendo a trufa branca, aqui na Alba tem a trufa branca, a Nutella, tudo. São docinhos do Peru? Tudo do Peru. Ai, que delícia! Só sacola daqui. Muito obrigada! Só sacolinha daqui. A minha lembrança é brincar com meus primos, porque quem fazia comida, quem cuidava de nós, era minha avó. Ela fazia comida, ela cuidava de nós, ela cozinhava tão delicioso. Eu não sei o que ela tinha nas mãos, mas foi com ela que eu aprendi a comida, a cozinha. A comida, para mim, é um amor sem palavras. É tipo comida de mãe que você dá para os filhos. Quando tá tudo bem, é um amor que, nossa, estou feliz por você, come aí comida. Você não precisa falar nada, né? Quando o filho tá mal, você dá aquela comida que o filho gosta para consolar ele. Então, comida para mim é um ato de amor sem palavras. Falei bonita! E a comida une vocês? E a comida une os sabores, né? Apesar de que cada país, como eu falo, tem um pouco sua identidade, mas a comida une e ainda também eu acho que traz a possibilidade de nós conhecer mais, né? Porque países que comem mais picante, você entende por quê? Porque faz calor ou porque tem uma cultura que vem de criar mais pimentas, ou como no caso da gente, comemos mais carne. Então, as comunidades elas estão dialogando politicamente, economicamente, culturalmente, e a gastronomia faz parte também desse entendimento mútuo. Os primeiros italianos que vieram aqui chegaram com um tipo de comida que foi mudando, então tem alguns pratos que não são tipicamente italianos.
Então eu acho que de repente uma geração mais nova que nem a minha, chegando aqui, que teve outros italianos que vieram, transportaram um pouco a verdadeira cozinha italiana. Isso é verdade também, pero você tem que entender que quando você vai em algum país, você encontra alguns costumes que não são totalmente como a tua região, mas também você tem que se adaptar aos costumes do país. Eu acho que uma das principais pontes que unem tanto migrantes como refugiados com o nosso país de origem é a gastronomia. Além do idioma e da religião, a gente sempre está procurando a primeira ponte é a gastronomia, poder sentir esses sabores de infância, sabores da pátria mãe. Quando eu cozinho, eu mantenho minhas tradições vivas, porque é uma coisa que a mim me mantém viva, me mantém feliz. Então é aquilo que parece é a minha terapia. Quando eu cozinho as minhas comidas peruanas, me faz sentir que eu sou a atração de tudo. São Paulo se consolidou como destino de milhões de imigrantes ao longo de mais de 150 anos. Segundo o censo de 2023, a cidade concentra cerca de 10% da população estrangeira do país, sendo a América do Sul e a Ásia os continentes com maior representatividade entre os imigrantes. Não existe, acho que, outro lugar do mundo que recebe tão bem todos os tipos de imigrantes. Esse bairro mesmo, Bom Retiro, foi feito pelos judeus, italianos, várias etnias agora, coreano, chinês, boliviano, estão quase meio que dominando. Existe museu de imigração. Será que existe outro lugar do mundo? Não sei lá, quando você for lá na Moca, tem foto de todos os imigrantes de todos os países que passaram aquele lugar. Quando chegaram aqui no Brasil, não tinha onde ir, então passava um tempo lá dentro, né? Aí virou museu. Esse é um dos principais museus históricos do estado de São Paulo. A gente está localizado num edifício histórico construído no final do século XIX para acolher milhares de imigrantes, né, tanto nacionais quanto internacionais, que resolveram adotar o estado de São Paulo como uma nova morada, como um recomeço. São Paulo é um lugar onde você consegue progressar se você trabalha, é um espaço que dá possibilidades de crescimento que talvez em economias menores ou em países menores, como é o caso do Uruguai. Eu acho que todos os imigrantes que vêm aqui para São Paulo vêm um pouco com esse sonho, né? Como os europeus falavam, vamos fazer a América, aqui seria vamos fazer a São Paulo, não sei. Quando a gente pensa no crescimento de São Paulo, no desenvolvimento de São Paulo, a gente não pode tirar da equação os imigrantes. Só aqui por esse edifício passaram pessoas de mais de 70 nacionalidades diferentes, pessoas também de todos os estados do Brasil, né? Então, há uma diferença, né? Lá no século XVI, São Paulo nasce como vila. Aqui, no edifício do Museu da Imigração, no final do século XIX, São Paulo nasce como metrópole. E para entender essa metrópole, é preciso compreender qual foi o impacto dessas diferentes comunidades de imigrantes que resolveram adotar São Paulo como esse novo local de suas vidas. Cada vez que eu lembro que uma pessoa desconhecida me deslocou da minha vida, da minha infância, das minhas lembranças com a minha família, eu não me perdoo. Para mim é horrível ter sido arrancada da minha família por causa de um homem. Mas aprendi muito. E quando cheguei para o Brasil, eu vim de ônibus. Eu vim por Chile, vim por Argentina e entrei para Brasil. Já no ônibus tinha muitos brasileiros de Argentina para Brasil. Parecia que entendiam toda a minha dor que eu sentia, porque todo o caminho eu vinha chorando. Parecia que eles sabiam o que eu estava passando. Eles falavam alguma coisa, eu não entendia muito bem. Eles tentavam falar em espanhol para mim. E eu só entendia, tá tudo bem. Tá, vai ficar bem, me falavam.
E quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci muita gente boa. Eu aqui tenho muitos amigos, amigas. É por isso que eu falo, eu amo o Brasil, a minha segunda terra. Saí do Uruguai quando era muito pequeno. Meus pais foram morar na Argentina quando eu tinha 3 anos e meio. Somos uma família de imigrantes. Então, comecei a viajar e aí conheci aqui o Brasil, o Nordeste, Trancoso. Foi em 2012. Trabalhei em 2012 nas temporadas de verão de Trancoso, 2012, 2013, 2013, 2014. Decidi me mudar para São Paulo e isso foi em março de 2015. Na verdade, eu queria vir aqui no Brasil em 2006, mas eu não consegui pegar visto. Mas depois, quando comecei a guerra lá na Síria, já consegui pegar visto. Eu escolhi essa escultura. Tem muitos lugares fora do Brasil, Europa, não tem igual o brasileiro, verdade. Por isso eu escolhi Brasil, escolhi vir aqui, continuo a minha vida aqui. Brasileiro, verdade, maravilha. Eu recebi uma proposta para trabalhar aqui no Brasil, em um restaurante. Então, eu vim para esse restaurante. Então, era muito gratificante pensar nisso, porque já nesse ano, o São Paulo era catalogado como capital mundial da gastronomia. Eu vim para cá para fazer uma visita. Exato, demorou alguns anos. E cá estou eu. Acho que foi porque normalmente a gente tem paixão à primeira vista, né? Tem esse lance de amor à primeira vista. Amor é uma coisa que você tem que desenvolver, né? Você tem que ver se aquilo lá é compatível com o seu coração, compatível com o coração daquilo lá que você ama. E para mim foi assim, eu realmente fiquei fissurado pelo Brasil. Eu vim do Peru com idade muito curta. Vou fazer 33 anos aqui no Brasil. Fui arrancada da minha família por causa de um homem infeliz. Mas depois eu entendi que aqui era meu lugar. Eu acho que é legal o conceito de resistência, mas eu acho que a resistência tem a ver com a integração também, porque se você só resiste, você se isola. Então, a resistência tem que estar associada à integração. Então, meu jeito, talvez, de resistir é conseguir integrar minha cultura e meus sabores dentro do Brasil. Abrir um restaurante é mais do que empreender, é transportar parte do lar para a cidade. Cada cardápio, cada serviço é resultado de adaptação cultural, transformando hábitos próprios em experiências que se conectam com o público. A gente queria ter o próprio negócio. É meu pai e minha mãe. E no primeiro dia a gente formou um M na calçada, de fila. Não tinha talher, não tinha colo, não tinha. A gente não queria. O israelense, ele é meio. É cascadura, né? Então ele não queria ter esse atendimento que tem no Brasil, né? Ele quer ser atendido, mas ele não quer dar esse atendimento porque ele é de outra cultura. Só uma nota de rodapé, o atendimento que tem aqui em restaurantes no Brasil é sensacional comparado com o mundo, tá? A gente não queria, a gente queria ter um modelo de negócio que a pessoa vinha, pegava, pesava, botava, quero isso, levava para casa mas são hábitos diferentes. Estudos recentes apontam que cerca de 70% das associações de imigrantes em São Paulo utilizam a gastronomia como ferramenta de integração social e econômica, promovendo feiras, cursos e eventos culturais. A gente sempre procura ter um círculo de amigos do mesmo país, para poder ter essas pontes que a gente conversava no primeiro. Uma relação do idioma, poder conversar na língua materna, conversar coisas do país, sobre política, sobre
esporte, poder manter esse vínculo com o país é muito importante. Eu tenho muitos amigos brasileiros, tenho muitos amigos colombianos aqui, e acho que os dois fazem parte bem forte na minha vida, no dia a dia. Eu já fui parte da Associação Brasileira dos Coreanos. Eu ainda faço parte do Conselho Unificado. Bom, várias coisas, né? E eu sempre tenho uma turma de coreanos que sempre andam junto também para comer uma coisa legal ou para passear, essas coisas. Não dá para sair dessa comunidade coreana. Claro, eu acho que assim, a gente precisa ter um cuidado muito grande ao pensar em imigração no Brasil, porque a gente tem um mito aqui no Brasil de que o Brasil é um país de portas abertas. O Brasil, ele abre as portas para muitas pessoas, às vezes é uma porta entreaberta, às vezes as portas são fechadas para outras comunidades imigrantes. Então, a gente precisa, de fato, pensar nas migrações como sendo um fenômeno que enriqueceu São Paulo e que continua enriquecendo São Paulo. Como eu falei, né? Se a Moca antes era um bairro italiano, hoje ele é um bairro boliviano, italiano, nordestino e por aí vai. Não tem nada de mal nisso, né? A gente só está agregando culturalmente para a cidade de São Paulo e, evidentemente, que a comida faz parte disso. Ela ajuda a gente a pensar em memória, ajuda a gente a pensar em família e para a cidade ajuda a pensar em turismo também, né? Enfim, né? Há 471 anos, São Paulo é referência de diversidade cultural. A cidade se revela como um ponto de encontro do mundo, onde cada bairro, museu, espaço religioso e restaurante guarda histórias de quem partiu, saudade de quem ficou e o encontro com quem chega. São Paulo, com sua multiplicidade de vozes e sabores, se transforma em um território de encontros, de memória e de futuro. A maioria das pessoas nasce numa cidade, vive o tempo inteiro nessa cidade e morre nessa cidade. Ou talvez no país, né? Talvez muda de cidade, mas sigue no país. E eu já fui imigrante 2 vezes. E eu acho que isso muda muito o pensamento da pessoa, amplia muito os horizontes, né? E também faz a pessoa ser mais flexível, mais aberta, entender também as diferenças. E uma vez que a gente começa a ser imigrante, não deixa de ser praticamente mais imigrante. E essas coisas tão simples, ali também é onde existe a mágica, né, da vida, que às vezes um prato de comida traz felicidade e lembrança de onde a gente nasceu e também um jeito de acompanhar um pouquinho de nosso país em cada lugar onde a gente vai a levar nossas comidas.